Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, né? Porque tem acontecido aí casos de pessoas que estão aplicando para o Green Card e essas pessoas que estão aplicando para a residência permanente aqui nos Estados Unidos vêm recebendo algumas surpresas, pessoas até entrando em processo de deportação, né? Eu já vi nos últimos dias alguns casos de pessoas que vieram nos procurar. Por quê? O problema sério que está acontecendo agora é que eles estão negando e colocando a pessoa em processo de remoção na corte. Muito bem, de volta ao escritório da Crispin Law, capitaneado aqui pela superadvogada doutora Hannah Crispin. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Marcelo. Muito bem, minha gente. Olha, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito sério, né? Porque tem acontecido aí casos de pessoas que estão aplicando para o Green Card e essas pessoas que estão aplicando para a residência permanente aqui nos Estados Unidos vêm recebendo algumas surpresas, pessoas até entrando em processo de deportação, né? Então, nós vamos entender o que está acontecendo aqui com a nossa advogada, a doutora Hannah. Doutora Hannah, então explica pra gente, né? O que está acontecendo, pessoas que estão aplicando para o Green Card, que tipo de processo que essas pessoas estão, no final das contas, tendo a residência negada e aí recebendo até uma ordem de deportação? Primeiro é o seguinte, você foi tão direto pro assunto que não me deu nem tempo de perguntar como que você está. Tá bom? Eu falei tudo ótimo e ele... Não, é a força do hábito de falar muito bem, rápido. Mas eu tentei, só queria falar para não passar por mal educada. Mas não pergunte se eu estou bem, doutor. Se eu falar que eu estou mais ou menos, a senhora vai ter que falar, mas por quê? Não, aí eu finjo que eu não escuto. Isso, melhor. Eu finjo que eu não Mas escuto. eu estou bem, Obrigado por perguntar, doutora. Mas vamos lá. O que tem acontecido e está acontecendo realmente, eu estava conversando com você antes de nós começarmos aqui e eu já vi nos últimos dias alguns casos de pessoas que vieram nos procurar. Por quê? Pessoas que estavam num processo de, por exemplo, de pedir o Green Card através de casamento com cidadão americano. Uhum. Por algum motivo, aquele processo foi negado, tá? Interessante que todos os processos que eu vi foram negados porque a documentação foi feita errada. Ou a imigração mandou uma solicitação pedindo mais documento, porque eles fazem muito isso, e foi respondido de forma errada também. Então, eles negaram o pedido do Green Card. Obviamente, você não está com a documentação correta, ou se os formulários estão incompletos ou preenchidos errados, eles têm o direito de negar. Antes, Marcelo, eles negavam e a coisa ficava mais ou menos por aí. Já, de repente, a imigração assumindo que a pessoa entraria com um processo novo. O problema sério que está acontecendo agora é que eles estão negando e colocando a pessoa que tinha entrado com pedido de Green Card em processo de remoção na corte. Mas isso é meio que automático? Uma vez que a pessoa é negada, ela já entra, já recebe esse processo de deportação? Eles têm feito isso, eles estão emitindo o que se chama Notice to Appear, que é um documento que você está sendo formalmente informado de que você está em processo de remoção ou deportação, feito a gente fala muito. Escuta, isso... a grande maioria desses casos, isso não é o fim do mundo não, porque a pessoa tem como entrar com uma aplicação nova. O problema sério é a dor de cabeça. O fato de que você vai ter que gastar o dinheiro todo outra vez, de entrar com os formulários outra vez, pagar as taxas outra vez e ainda ter que mexer com a corte de imigração, o que pode atrasar em muito o seu processo de legalização. Então, é fundamental que quando você tenha um processo pendendo, que toda a documentação correta seja enviada para a imigração, que os formulários estejam devidamente preenchidos e que você acompanhe o seu caso. Hoje em dia é fácil para você acompanhar, você pode abrir uma conta, né, digamos assim, com a imigração. Sim. Então, inclusive, se a imigração emite um documento pedindo mais documento, muita gente fala para mim, eu não recebi esse papel. Se você tem a conta na imigração, você tem como ver de que eles enviaram algo para você. Você tem que monitorar o seu caso
porque, gente, eles avisaram que eles iam fazer isso, acho que foi agora 1º de agosto, Sim, né? sim. E está realmente acontecendo. Mas isso é sobretudo para processos de legalização através do casamento? Tem acontecido mais? Bom, existem outros tipos de processo. Você pode estar fazendo legalização através de trabalho, você pode estar fazendo legalização através de um filho, cidadão americano que tem pelo menos 21 anos completos. Existem, né, tipos diferentes de processo, gente que está renovando o Green Card, por exemplo, quem pegou inicialmente o Green Card, que é válido só por 2 anos, se você se legalizou através de casamento, e você precisa entrar com solicitação do Green Card permanente, você tem que também olhar se você está com processo pendendo. De maneira geral, se você tem um processo pendendo com a imigração, é fundamental que você monitore mais do que nunca o seu caso para evitar dor de cabeça. Pois é, mas como evitar a dor de cabeça? Por exemplo, quais são os exemplos de pessoas que estão tendo dificuldade no processo de legalização através do casamento, doutora? Formulários que estão sendo preenchidos incorretamente, documentação que não está sendo enviada, documentos que são necessários enviar, que não estão sendo enviados. A gente tem visto documentos que, por exemplo, as pessoas mandam sem fazerem tradução, as pessoas, ou então se você tem alguém se responsabilizando por você financeiramente, quem preencheu a documentação, não sabe ou não soube verificar de que o sponsor, feito a gente chama, não tem condição financeira para poder se responsabilizar por você. Tudo isso é base para negar um caso. Eu dei o endereço de uma outra pessoa para receber os documentos para mim ou as cartas da imigração. Manda uma carta, como eu disse antes, pedindo mais documento ou esclarecimento. Essa pessoa, não sei, não recebe. Tá, mas aí a pessoa não conseguindo comprovar, enfim, entregar aquilo que está sendo exigido, ela imediatamente, então, entraria no processo de deportação? O que eles têm feito, sim. Eles estão, se os processos, gente, os processos continuam sendo aprovados, não estão negando coisa que não tem base para negar, não. Sim. O problema é colocar em processo de remoção as pessoas, por exemplo, o exemplo que eu dei, se você está legalizando através de casamento, um casamento de verdade, tudo certinho. Sim, claro. A documentação não foi feita corretamente, eles, quando negam um processo, eles já estão emitindo o documento e falando, agora nós vamos te mandar para a corte, você resolve com o juiz. Isso não quer dizer que você não vai ter como se legalizar, mas é uma dor de cabeça e um gasto muito maior, sem falar no tempo que isso vai levar, porque tudo com a Corte de Imigração agora está levando um tempão. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Pessoas que estão buscando uma legalização, se por alguma razão essa legalização for negada, como era antes? Essa pessoa ficava meio que num limbo ali jurídico? Continuava fora de status, né? E na grande maioria das vezes os casos não eram enviados para a corte. O problema é que agora eles avisaram e estão colocando em prática que sim, se o seu caso for negado, nós vamos te mandar para a corte. Porque antes a pessoa continuava aqui, né? Mesmo tendo um casamento ou algo do gênero. Não todo mundo, né? A gente não pode generalizar, mas nós estamos falando que esses exemplos de pessoas que inclusive têm o direito de se legalizar, por exemplo, passou do tempo, entrou legalmente, não tem problema criminal nenhum, está num casamento que é de verdade, de boa fé com um cidadão americano, mandou a documentação toda, por um motivo ou outro, né, de falta de documento ou qualquer coisa assim que foi negado, eles deixavam a coisa esquecida, porque assumindo, inclusive, ok, nós estamos vendo por que isso foi negado, nós vamos, inclusive, sei lá, dar um tempo, essa pessoa deve entrar com um processo novo. E agora acabou, agora negou, eles estão mandando para a corte. Existem casos também reais, né, de pessoas que começam um processo de casamento e aí depois a coisa desanda, não estou falando daquela historinha lá que a gente conhece, não é isso que eu estou falando. Casamentos reais, e aí no meio do processo as coisas desandam ali, e aí quem é o titular, né, da cidadania começa a vir dizendo, olha, eu não vou mais assinar, eu não vou mais participar disso, eu quero o divórcio, etc, etc. A situação desse imigrante, como é que fica? Pode ficar complicada, né? Se o cidadão americano, ele é o dono do processo.
Então, se você está fazendo um processo de legalização através de casamento e, de repente, o cidadão americano decide que não vai continuar, ele tem todo o direito de fazer isso. Sim. Né? Agora, vamos então analisar o caso desse casal para ver, inclusive, se a pessoa que estava tentando se legalizar é vítima de violência doméstica. Lembrando que violência doméstica não precisa ser só física. Pode ser psicológica, emocional, financeira. Isso pode ser uma maneira para solucionar a situação da pessoa que estava se legalizando. Mas, mais uma vez, a gente estava conversando antes, isso não quer dizer que o caso não vai parar na corte. Aí as coisas complicam quando, em vez de ter que lidar com um oficial de imigração, você vai ter que lidar com um juiz. Como é que tem sido ultimamente, doutora, né, nesses primeiros meses aí de retorno de Donald Trump em relação aos processos de legalização? A senhora tem percebido muita mudança? Eu tenho percebido que muito mais casos eles estão chamando para entrevistas. Casos que antes praticamente não tinham entrevistas. Eles têm chamado um número muito maior de casos. Isso, infelizmente, também vai gerar um atraso nos procedimentos, porque você quer chamar para entrevista, tudo bem, mas eles têm que lembrar que o caso vai, em vez de ser aprovado lá no centro da imigração onde ele está pendendo, eles vão ter que transferir para cá. Ou seja, ou vão te chamar para uma entrevista ou em Boston ou em Lawrence, então vai ter que marcar uma entrevista, ter uma data, um dia, isso tudo atrasa os processos. Normalmente, a média anteriormente ao governo Trump era de quanto tempo para poder... Ai, Marcelo, tá tão difícil da gente prever, porque eu tenho visto casos, por exemplo, mais uma vez, legalização através de casamento, que levaram 10 meses, agora, depois do Trump, mas ontem mesmo nós recebemos uma notificação de uma entrevista para um processo de casamento que foi enviado há 4 meses atrás. Então está muito difícil da gente prever. A questão aqui, já não estou nem dizendo o tempo, a questão aqui é a entrevista. Muitos casos estão tendo. Tá, é isso, né? Então, muita atenção, né, doutora, na hora de começar o processo, porque eles estão passando realmente ali aquela lupa, faltou uma vírgula ali, manda o caso voltar, e aí, se a pessoa não conseguir se legalizar, ela pode entrar, em última análise, numa fila de deportação. Exatamente. Tem que ter muita atenção. E para isso, você tem que contar com o escritório maravilhoso aqui da Crispin Law, né? Porque aí você vai estar realmente amparado, aí vai ter o olhar de lince da doutora Hannah Crispin, né? Doutora Hannah Crispin, mais uma vez, obrigado. Eu é que agradeço. Até a próxima, Marcelo. É isso, minha gente. Reforçar para você deixar o like nesse vídeo, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal do Benevides para você ficar por dentro sobre o mundo da imigração aqui nos Estados Unidos.